Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Marcos Lima, estou aqui com o professor Felipe Guerra e o Rafael, representante do Gesta. Nós estamos aqui no nosso primeiro bate-papo, não diria aula, mas o primeiro bate-papo do evento tributário com o digital. Nós temos algumas pautas a seguir e nós vamos desenvolvendo essas pautas exatamente para demonstrar para vocês todas as ferramentas possíveis para o nosso tema, que é o crescimento exponencial e a gestão de tarefas. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos desfrutar de bastante conteúdo com esses dois feras, o professor Felipe Guerra e o Rafael Martinelli. E aí, vamos lá, professor Felipe, com a palavra agora na nossa introdução. Bom, professor Marcos, Rafael, muito obrigado pela participação de vocês, pela presença de vocês no evento. Queria dizer que é um prazer, uma honra poder estar aqui fazendo essa aula, esse encontro, para falar sobre aquilo que está bem no nosso dia a dia, está bem nas nossas rotinas, que é o crescimento e a gestão dentro de negócios contábeis. Eu acredito que a maior parte do nosso público, mesmo dentro da área tributária, sejam de contadores, e é sempre muito bom poder estar compartilhando vivências práticas, rotinas, o dia a dia daquilo que a gente faz, obviamente tentando sempre acertar, nem sempre a gente acerta, mas tentando acertar, tentando otimizar as tarefas, tentando melhorar os nossos processos, para que a gente possa, enquanto empresa, enquanto empresários contábeis, alcançar aquilo que é o objetivo de qualquer negócio, que é ter rentabilidade, ter lucro, melhorar e maximizar nossos processos e nossos resultados. Então, é uma honra hoje poder receber o Rafael, poder fazer esse bate-papo. O Gesta aqui é um grande parceiro nosso, que tem contribuído muito para que a gente melhorasse a nossa gestão operacional, interna e estratégica. Como eu estava falando aqui para o Rafael nos bastidores, a gente chega em alguns momentos a refletir como é que a gente conseguiu viver sem ferramentas de gestão como o Gesta, mas eu tenho certeza que ele vai compartilhar aqui um pouco da construção disso tudo, da essência e dos objetivos da ferramenta, para que a gente possa falar sobre exatamente essa linha, que era o que eu estava comentando aqui nos bastidores, pessoal. A gente fala sobre crescimento e gestão, porque as pessoas geralmente eles associam que quando eu crescer, eu invisto numa gestão melhor. Mas a gente acredita muito que o movimento ele é inverso. Para que eu possa crescer, eu preciso ter uma boa gestão. E é sobre isso que a gente vai falar aqui com vocês. Show de bola. A gente tem aqui como primeira pauta, e aí eu queria a palavra do Rafael nessa introdução da nossa primeira pauta, que é a importância da tecnologia para a gestão de tarefas rotineiras no ambiente contábil. Nós temos aqui, Rafael, muitos contadores nos assistindo, donos de escritórios de contabilidade, supervisores, gestores, e a gente sabe, eu pelo menos, né, eu e o professor Felipe, a gente vem de várias águas passadas e os nossos controles todos eram em Excel no passado, né? Então, assim, qual é a importância, Rafael, da tecnologia para a gestão das tarefas no nosso ambiente contábil? De que forma a gente consegue trazer isso à tona? Bom, primeiramente, professor Marcos e professor Felipe, obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, acho que o pessoal conhece bastante vocês. Para quem não me conhece, como o Marcos falou, sou o Rafael Martinelli, eu sou o CEO da Redspark, que é a empresa hoje fabricante do Gesta, né? Então, a gente é uma empresa de tecnologia que tem dois produtos, um deles é o Gesta, né? Entrando no mérito da sua pergunta, eu acredito que, na verdade, não só no contexto, né? Se a gente pensar no contexto do contador, que eu sempre falo que vocês são heróis, né? Porque a quantidade de trabalho que dá para fazer a gestão das empresas no Brasil, ela é enorme, né? Mas se a gente ampliar não só no aspecto dos contadores, mas de uma empresa como um todo, né? Se a gente não coloca a gestão, e hoje colocar tecnologia não é caro, não é difícil, né? A tecnologia vem cada vez mais sendo acessível. Como o professor Felipe disse, você talvez não esteja preparado para o crescimento e pior, talvez o crescimento às vezes não chega por isso, né? Acho que todo mundo, ou a maioria aqui que talvez seja empresário ou é empresário, sabe que no começo é difícil, tudo depende de você, né? Você é o centro das atenções, tudo cai no seu colo, é normal, mas se também você não começar a preparar a sua empresa para não depender de você, para que os processos estejam todos desenhados, endereçados, para que ela cresça, talvez ela não cresça até por uma deficiência sua, de
de não delegar, de não processualizar a sua empresa. Então, e aí trazendo assim para o contexto do contador, eu acho que é muito pior, né? Você pega uma empresa, aí eu não sei de cabeça, eu não sou contador de formação, sou engenheiro de formação, mas uma empresa, a gente vê as empresas aqui, clientes com 100, 200, 300 clientes, a quantidade de tarefas no mês, assim, é um negócio absurdo, né? Fora as solicitações dos clientes, fora atendimento, fora mudança de lei, ou seja, se você não se organizar de alguma maneira, né? E hoje o software seria uma melhor maneira, mas a gente até brincou, né? No começo pode ser por Excel mesmo, pode ser de uma outra maneira, mas se você não tiver uma forma de organização, né, a chance de você perder cliente, né, que acho que é a maior consequência, né, tomar as famosas multas, que é outra consequência, né, ou seja, tem muita consequência para o contador não se organizar, além de não crescer também, né? Então, acho que quem não está pensando nisso agora, ou quem não está indo para esse caminho, tem uma tendência muito grande de ficar pelo caminho, né? De alguma maneira, ou não crescendo, né? E não crescer, a gente fala que uma empresa que não cresce, ela está morrendo devagar, né? Essa frase é famosa de mercado, né? Também você não precisa, eu também falo que você também não precisa crescer assim desesperadamente, calma, um crescimento sustentável é o ideal, mas também ficar estagnado é morrer lentamente, né? Então, acho que é fundamental os escritórios, as empresas contábeis, elas pensarem sim em organização, né? Ainda mais num Brasil que muda a lei constantemente, e vocês sabem isso melhor do que ninguém, né? A cada segundo muda a lei, né? Exatamente. Em pandemia, então, né? Nem se fala, né? O que tinha de meme de pandemia, né? Cada dia era uma surpresa, né? Inacreditável, inacreditável mesmo. E é interessante, Rafael, tem até uma frase que eu ouvi certa vez que diz o seguinte, né? Se você está trabalhando exclusivamente para que a sua empresa sobreviva, quem é que está trabalhando para o crescimento dela? E os contadores, eles passam a maior parte do tempo trabalhando para a sobrevivência dos seus negócios. Muitas vezes até absorvendo problemas do cliente, absorvendo demandas que deveriam vir corretas dos seus clientes. E exatamente pela ausência de processos, o contador escuta muito essa história de enxergar valor, entregar valor, agregar valor. E aí, muitas vezes, ele acha que entregar valor é assumir um monte de obrigação que é do cliente, ele fazer. Só que, na maioria das vezes, o cliente está percebendo valor nenhum naquilo que ele está fazendo. Pelo contrário, está achando assim, ó, poxa, esse cara passou 5 anos, 4 anos na faculdade para ficar aqui conferindo as minhas notas, é até ilógico. E é interessante quando a gente vê a questão de um fluxograma de processo, de um mapeamento para uma melhor condução das tarefas, que muitas das demandas que os contadores estão efetivamente gastando as suas energias e inclusive seus recursos, sejam eles humanos, pessoas ou até mesmo recursos financeiros e tecnológicos, não são para realmente entregar o serviço para o cliente. E isso é extremamente contraditório com o que nós estamos caminhando para ver, que é um ambiente cada vez mais tecnológico, cada vez mais conectado, cada vez mais digital. Inclusive, é por isso que o nome do evento é Tributário com Digital, porque é impossível você estar hoje na área contábil, na área tributária, sem ter essa percepção da necessidade de investir em tecnologia e de estar antenado com as soluções e as ferramentas digitais. E é um despertar muito interessante isso que você fez a introdução. Acho que foi muito feliz nessa introdução de dar esse despertar inicial, de dizer o seguinte: você pode estar morrendo lentamente por estar todos os dias ali deixando de crescer, deixando de investir. E é interessante isso porque na contabilidade, desculpa até me estender um pouco, isso acontece de forma muito comum, porque porque faz parte do nosso tema aqui, crescimento. Os contadores, eles associam muito a captação de cliente à questão das indicações. Então, eu conheço muitos contadores que passam anos sem fechar novos clientes, porque fica esperando que o cliente tenha a consciência de indicar ele para outra pessoa. Não vai fazer isso na maioria das vezes. Só que a saída de cliente acontece, porque tem empresa que quebra, tem empresa que o sobrinho se formou, vai passar a contabilidade para ele. E acontece N motivos aí que levam o contador a perder o cliente. E ele não tem uma entrada de clientes, está extremamente atolado no operacional, sem saber nem o que está fazendo. Eu fiz até uma live com as professoras Aline Portela e Catarina Amaral, que elas citavam isso. O cara chega, passa o dia inteiro no escritório. Trabalhou muito.
chega no final do dia, ele não sabe nem dizer o que é que ele fez. Ele não tem o mínimo de controle daquilo que ele conseguiu executar. Então, fazer controle faz parte do processo de fazer gestão. Eu acho que isso precisa ficar claro para quem está nos assistindo. É o que a gente sempre discute também, né, professores? Professor, quem não tem número não consegue gerir, né? Então, eu gosto bastante do operacional, Rafael, e de colocar a mão na massa ali e ver, poxa, onde é que nós vamos agir? Como é que eu vou agir? Se eu não tenho um dado específico, né? Hoje eu acesso o dashboard do Gesta e vejo em quanto de percentual eu tenho naquela tarefa de departamento fiscal ou de departamento contábil e sei exatamente onde eu vou agir. Como é que eu vou fazer cirurgicamente para poder ter aquele resultado que eu quero? Então, a tecnologia nos dá essa possibilidade, que antigamente, apesar de conhecer bem o Excel, por exemplo, a gente levava tempos e tempos para poder tomar uma decisão baseada em dados. E agora não, com a tecnologia eu estou ali no celular, analisando o dado e direcionando minha equipe e fazendo determinadas ações para que o nosso cliente não seja prejudicado, para que a gente não perca informação ou até mesmo cometa algum vacilo, por exemplo, nas obrigações acessórias. Então, é de fundamental importância, né, a tecnologia também no aspecto operacional. E aí eu entro, meus caros, para a nossa segunda pauta, que é como implementar essa gestão de tarefas com tecnologias dentro da minha organização contábil. Acho que muitos estão se perguntando agora, beleza, eu sei da importância da tecnologia, eu sei que é necessário fazer essa gestão de tarefas, mas como é que eu vou fazer para virar essa chave, né? Porque a gente sabe que existem ainda muitos escritórios que são presos a processos, né, professor, no papel ainda. Eu tenho lá o controlezinho no meu caderninho, eu vou fazer a verificação, não uso nenhuma ferramenta tecnológica. Então, como é que nós vamos fazer para implementar essa gestão de tarefa contábil numa organização contábil que muitas vezes tem uma visão conservadora, Rafael? O que é que você vê no mercado hoje nesse sentido? O que eu sempre falo, professor Marcos, é que assim, eu vou exagerar, mas eu acho que não é exagero. 100% da implementação de um software como o Gesta, ou qualquer outro software de gestão, que muda consideravelmente a rotina do escritório, depende do gestor. Depende da vontade dele, de quanto ele quer realmente mudar. E eu também acredito, aí é uma crença pessoal, que qualquer mudança desse nível, ele não pode ser muito goela abaixo, sabe? Você vai fazer porque eu quero. Você precisa conscientizar as pessoas, você precisa trazer o time junto, você precisa dizer da importância, você precisa dizer que aquilo vai ser bom para todo mundo, que aquilo vai ser um crescimento pessoal e para a empresa, para todo mundo. Tem uma frase que eu gosto muito que fala, você só tem oportunidade nova na sua carreira se a empresa cresce. Se a empresa não cresce, não adianta você pedir aumento. Se a empresa não cresce, não tem um cargo novo. Se a empresa não cresce, não tem um setor novo para você ter uma oportunidade interna. Então, conscientizar o time que aquilo é importante para todo mundo, não só para a empresa contábil, né? Mas para ele como pessoa, para ele como profissional, né? Eu vejo muitos casos nossos, e acontece, do gestor falar assim, eu não consegui porque o meu time não se adaptou. Cara, analisa o seu time, né? Tem gente, uma ferramenta de gestão, ela às vezes expõe deficiências do time. E expor deficiência de time não é um problema, desde que você fala, olha, se a gente identificar uma deficiência, nós vamos treinar, nós vamos acompanhar melhor, nós vamos entender por que a pessoa X está trabalhando melhor que a Y. E a gente, por exemplo, faz muito isso aqui, estou falando de processos de venda, por exemplo, uma vendedora está performando melhor que a outra. Pô, passa um dia com ela, vê o que ela faz diferente, vê que processo que ela está fazendo para a gente processualizar, mas por que ela está vendendo mais do que você? E não punir ela, por que você está vendendo menos? Não, a gente tem que acreditar nas pessoas, né? Mas fundamentalmente depende do gestor, dele tomar a decisão, falar assim, eu preciso disso, eu preciso tirar o operacional, eu preciso ter uma visão melhor do operacional, né, para tirar algumas coisas de mim, para eu poder investir em tempo para o meu cliente, para às vezes eu investir mesmo na vida pessoal dele, né? Tem muito contador, muito empresário que a gente ouve que nem vida pessoal tem. Então depende muito dessa vontade dele, mas junto com isso com uma conscientização muito grande de time. Eu acredito nisso, né? Reunir mesmo, assim, vamos junto. E aí quando você consegue essa consciência do time, vai sozinho, né? Se o time abraça, vai sozinho. Também aquele de cima para baixo nunca vai ser bem implementado, as pessoas vão boicotar o sistema, né? Então é o que eu acredito, ou seja, conscientizar todo mundo que aquilo é algo positivo,
né? Porque o colaborador muitas vezes fala assim, agora ele vai ver que eu atraso. Olha, tá bom, no começo a gente vai ver que você atrasa, mas o que eu posso fazer para te ajudar para que você não atrase mais? Né? O que está errado no processo aqui que você está atrasando todo mês? Ou você está trabalhando errado, ou você está com uma sobrecarga de trabalho. Vamos junto aqui identificar e sair do outro lado, né? Então, dar essa consciência para o time que a gente vai junto sair do outro lado. Mas se o gestor não comprar, esquece, não tem. E não é software de tarefas de gestão, né? Qualquer software, a não ser um muito essencial, né? Talvez um RP contábil não tem jeito, né? Trocou, tem que usar. Mas um outro software qualquer sempre vai ter uma resistência natural do time. Isso é fantástico, Rafael. Eu concordo plenamente com o que você está dizendo, porque eu trabalhei com implantação de RPs e uma das coisas que a gente sempre batia muito nessa tecla era que o primeiro a comprar o software, mas é comprar de verdade, acreditando, tem que ser a gestão da empresa, porque se ela não acreditar, nenhum colaborador acredita. Não adianta. Eu já cheguei a vivenciar um episódio onde numa empresa familiar a gente implantou o RP, mas era um pai, né, que já estava na gestão dos filhos da empresa. Alguns filhos já adultos e tal. E um dos filhos trouxe um sistema novo, um RP para gestão empresarial total, né, incluindo contabilidade, fiscal. E o pai não queria, porque ele tinha um sistema em DOS, que era o que ele usou desde que a empresa abriu, ele não queria. E a gente levou 6 meses para fazer a implantação do software. Na primeira semana da virada, porque o sistema não tinha um relatório que o pai queria, ele mandou voltar atrás. Mas por quê? Isso era um fracasso que já estava cantado. Ele não acreditava, ele não queria que houvesse a mudança. Então, ele ia achar qualquer defeito que tivesse para poder voltar atrás e voltar para o sistema que era ali a bengalinha dele. Acontece às vezes, professor Felipe, aconteceu recentemente algumas vezes, um sócio fecha, aí chega no outro sócio, ele não quer. Às vezes até um problema nosso de processo de venda, de falar, olha, estão todos os sócios na mesa, né? Como esse alinhamento que você está falando é importante. E não tem certo e errado, é simplesmente um tem uma visão, outro tem outra visão, e se a visão não é única, é um projeto fadado ao fracasso, não tem muito jeito mesmo. Eu gostei de ver você falando isso, Rafael, porque aqui a implantação do Gesta, eu disse que era comigo, estou à frente da implantação do Gesta, participei de todas as reuniões, inclusive tinha uma reunião ontem, eu não podia participar, eu disse, cancela, que eu quero participar de todas, porque eu quero realmente, eu tanto acredito nisso, que eu quero estar presente, participando, para que a gente possa ter uma adesão 100%. Maravilha de contar um episódio, eu gosto muito disso também, professor Felipe, quando eu vou plantar algo novo aqui, que eu sei que é bem estratégico, eu participo pessoalmente, né? A gente, o ano passado, no começo do ano passado, nós trocamos de CRM, né? E eu participei do começo ao fim e chegou conscientizando todo mundo. E é natural, você troca uma ferramenta, você vai ouvir que na ferramenta antiga, XYZ, era muito melhor, né? Você não experimentou a nova, mas chegou uma hora que na virada de chave, mas ainda não, vamos virar a chave, porque eu acreditava, conscientizei, mas vai dar erro, deixa dar erro, não tem problema, eu vou assumir os erros. Eu tenho certeza que se eu voltar de CRM hoje, vai todo mundo reclamar, dizer, não, esse aqui é muito melhor por causa disso, né? Então é natural também do ser humano aquela zona de conforto, né? De não querer mudar, mudanças doem mesmo, né? E eu participo também pessoalmente, porque não que eu não acredito no time, nas pessoas, não, mas é para dar importância, né? Pô, o Rafael, o CEO, está participando do projeto, pô, esse projeto é importante e a gente tem que levar ele a sério. De novo, não porque as pessoas não levam, as pessoas têm tanta tarefa no dia a dia, né? Que às vezes você prioriza ali seu dia a dia. Então, é muito importante a gestão da empresa estar envolvida nos projetos estratégicos para que eles tenham sucesso. Eu não tenho a menor dúvida disso. A gente tem aqui várias mentorias, né? Eu e o professor Felipe Guerra participamos de várias mentorias, nós ministramos várias mentorias. Eu lembro que em muitas delas, em uma das sessões que a gente estava ministrando, estávamos falando exatamente de quando é que você iria virar a chave, ou seja, iria sair de um modelo arcaico de controle para um modelo otimizado. E essa otimização não tem noção. A mudança a conscientização por parte, principalmente dos conservadores, né, da visão conservadora da coisa. Se eu implantar esse negócio aqui, eu vou perder mais tempo preenchendo os campos do sistema
do que simplesmente operando ou fazendo um DARF e até mesmo fazendo um DAS. Ou seja, não existe, muitas vezes, a percepção de que o controle ele é parte integrante do processo. E tenta priorizar mais ainda a execução do que propriamente eu ter números para tomar a decisão. E essa implementação, a virada dessa chave, se não acontecer logo, o escritório de contabilidade, a organização contábil vai ficar para trás, sem dúvida nenhuma. Porque nós não teremos resultados sólidos, nós não conseguiremos aí emplacar um valor agregado para o nosso cliente, porque a gente não sabe onde é que está o erro. A gente sempre vai estar colocando, então, a culpa ou na pessoa que está executando, ou até mesmo no sistema operacional, mas se eu não sei onde controlar, ou o que é que eu estou controlando, eu não vou conseguir. E essa visão conservadora da nossa classe, ela nos deixa, muitas vezes, num patamar que fica bem arriscado numa perspectiva gerencial. Bom, vamos agora para a nossa terceira pauta. O papo está muito bom, mas temos que avançar, né? Eu quero falar um pouco agora sobre produtividade na lógica de utilizar tecnologias. E, assim, como eu disse anteriormente, eu gosto de controlar a produtividade, ter esse controle nas minhas mãos, né? Você citou, Rafael, que, como é que eu sei que a pessoa A, B, C ou D está produzindo mais do que a pessoa X, Y, Z? Então, como é que eu consigo controlar a produtividade utilizando tecnologias? Eu lembro muito bem que antigamente eu controlava a produtividade, isso no departamento contábil, de quantos lançamentos a pessoa tinha feito no dia. Eu lembro que eu tinha uma estagiária, que era da minha equipe, que a menina era fenomenal. Ela fazia, assim, 1.800 lançamentos no dia, era uma máquina. Ou seja, eu controlava essa produtividade quantitativa, e muitas vezes não buscava a qualitativa, e isso podia ser prejudicial no meu processo técnico, mas é possível aplicar tecnologia nesse controle de produtividade? Professor Marcos, na verdade, sempre dá, né? E você usou uma frase muito feliz que eu acredito também, né? O que você não mede não pode ser melhorado, né? Então, ou seja, falar de uma métrica de produtividade às vezes é muito difícil, porque existem dezenas, né? Centenas talvez, né? Tem gente que controla por hora, tem gente que controla por entrega, você deu outra aqui de lançamento contábil, né? A gente de software, a gente controla muito por pontos de entrega, né? A gente classifica uma tarefa com uma dificuldade e controla quanto de dificuldade você entregou num período de tempo. Porque aí você consegue comparar períodos de tempos e entender se você está melhorando a sua entrega ou se você está piorando, né? O que eu sempre falo é que, assim, começa a medir. Porque mesmo que você esteja medindo errado, a medição errada referente a ela mesma te mostra se você está piorando ou não. E aí depois você vai melhorando a sua medição, né? O que eu estou dizendo é, eu estou medindo uma coisa errada e está dando 100, mas na semana que vem deu 110, pô, melhorei 10%. Tudo bem que eu não estou medindo ainda muito certo. E as pessoas ficam às vezes, muito apegadas no que medir, e é difícil às vezes, né? Como é que você mede, né? Eu ouço muito de contador, mas eu não posso medir quanto de um tributo tal o cara entregou, porque a empresa X é muito mais difícil que a empresa Y. Com razão, né? Entregar alguma coisa numa empresa é mais difícil que a outra. Tudo bem, mas começa a medir, começa a ter parâmetros, depois você bota um índice lá de correção no meio, mas você começa a ter medições de comparação. E às vezes você começa a comparar o colaborador com ele mesmo. Ele está melhorando? Ele está diminuindo? Então, acho que aqui a questão começa de alguma maneira, e aí, talvez, aí sim, tecnologia é muito aliada, né? Porque, dá para fazer em Excel? Dá para fazer. Eu falo que dá para fazer o importante é fazer, né? Mas aí, claro, se você tem tecnologia junto, se você tem um sistema que controla essas obrigações e começa a te dar relatórios e estatísticas, é muito mais fácil. Você já tem ali, talvez o software já estudou isso para você e já te dá algumas métricas que você talvez gastaria mais tempo para fazer isso, né? Então, o que eu sempre falo é meça o processo, né? E nunca esquecendo, né, que processo e produtividade é muito evolutivo, né? Se eu pegar um ano atrás, o que eu media e o que eu controlava e o que eu controlo hoje, putz, melhorou muito, né? A gente vê um gap no processo, putz, eu não estou controlando isso, vamos criar um ponto de controle aqui. Aí você tem um erro que você fala, putz, o que aconteceu?
eu não estou controlando essa parte do processo, coloca mais um controle aqui. Então, você vai evoluindo o seu controle e aí, consequentemente, a produtividade das pessoas também, né? Putz, eu não estou medindo isso dessa pessoa e esse fator pode ser importante para eu saber se ela está indo bem ou não. Começa a medir, né? Eu acho que esse é o mais importante. E não se prender muito ao detalhe. Não, mas eu tenho que fazer por hora, tenho que saber a hora exata. Cara, é relativo, né? Eu particularmente, eu não gosto de controle por hora. Apesar do Gesta ter, tem porque o mercado pediu muito. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de controle de entrega. Eu combinei uma entrega, a gente vai entender se aquela entrega foi cumprida ou não. Uma entrega combinada, não é imposta, né? E aí você vai depois classificando essa entrega, pontuando essa entrega, e aí vai vendo quantos pontos ou alguma medida que você está entregando e vai comparando ela. E a tendência é que as pessoas melhorem, né? A gente tem que criar processo para as pessoas melhorarem essas entregas, né? Mas é uma arte. Medir produtividade, professor Marcos, vocês devem saber mais do que ninguém, não é simples, né? Mas eu sempre falo, começa a medir e aí você vai ajustando a sua medição. É interessante, né, professor Felipe? Só fazendo um adendo, né, para o Rafael, essa questão da medição da produtividade que o Rafael falou, é importante tratar no crescimento exponencial que a gente trata no assunto de hoje, né? Porque, por exemplo, muita gente não consegue ter essa mensuração de produtividade, portanto, não sabe o seu custo, né, de produtividade, seu custo daquela determinada empresa, e não sabe que aquilo vai ser extremamente importante, aquela mensuração, aquele dado vai ser extremamente importante para precificar o produto que ele está oferecendo no mercado, que é o produto contábil, né? Então, acaba-se que colocando um preço no olhômetro e não por uma questão matemática, né? E isso é extremamente comum no nosso mercado. Fora isso, ainda tem a ilusão do perfeccionismo, né? A pessoa diz assim, eu não vou fazer não, porque não dá para fazer da forma mais correta que eu acho a melhor possível. Aí, por conta disso, eu não faço nada. Aí ele acaba não medindo nada e trabalhando 100% com o chute, né? Que é o cálculo estatístico hipotético. Ele trabalha 100% com o chute. Na maioria das vezes, erra e erra feio, porque os gaps eles não são considerados na maioria dos cálculos, ou quando são, eles são minimizados, porque o cara acha que trabalha tanto que ele acha que está entregando muito, mas não necessariamente. Não é incomum, a gente quando vai analisar processos, e isso aconteceu também em uma implantação, por exemplo, eu estava analisando com um rapaz que trabalhava no setor de compras. Todo dia ele fazia compras. E há 15 anos ele utilizava um relatório do sistema chamado auxiliar de compras. Ele puxava lá o auxiliar de compras para fazer as compras. E aí, quando a gente estava fazendo a implantação do sistema novo, começou a fazer alguns cheques, algumas verificações e tal. E a gente descobriu que o relatório que ele usava há 15 anos para fazer as compras estava errado. Porque o relatório ele considerava as compras, mas ele não computava as devoluções de compras. Então, muita gente compra e devolve. Então, saía 10, mas voltava 5, e ele não considerava esses 5 no momento de fazer a compra. Ele ficava cego nos 10 que saíram. Então, assim, a falsa ilusão de que eu só vou começar a fazer um controle quando eu tiver tudo perfeito, você não vai conseguir. Segundo, confiar cegamente na sua intuição e no chute também não funciona. E terceiro é ligar controle à burocracia em excesso. O cara acha, não, isso aqui é só para me dar trabalho a mais, não sei o quê. Cara, quando a gente fala de produtividade, de controle, de gestão, de processo, a gente está falando de rentabilidade. Você pode estar jogando dinheiro fora, você pode estar queimando seu resultado, você pode estar gastando tempo, energia e dinheiro nas coisas erradas. Então, é isso que eu acredito que precisa ficar muito claro para quem está nos assistindo. Você pode, exatamente por querer controlar no olho, por estar sabotando aí a necessidade que você tem de ter melhor gestão e controle, jogando fora dinheiro, queimando o resultado da empresa. E quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de tudo, né? A gente pode falar do crescimento do negócio, a gente fala da sua própria qualidade de vida, fala de tudo. Então, é muito importante que essa visão de que produtividade não é aliada da burocracia, e sim do resultado, ela precisa estar muito clara para quem está nos acompanhando. Show de bola, professor. Eu queria fazer só um adendo, se vocês me permitirem, claro. Professores. Tem uma fala aí do Felipe que me chamou a atenção, que é uma coisa que eu sempre falo também, mas você comentou, mas isso aqui vai me dar mais trabalho, vai me dar mais controle.
eu sempre falo para as pessoas pensarem assim, tá bom, você hoje tem 2 colaboradores, 3, tem 10 clientes, 50 clientes. Pensa se você tivesse 10 vezes mais clientes. Pensa se você, nem precisa ser 10 vezes, pense que você dobrou a sua carteira de clientes. E depois você triplicou ela. Se você não pensar assim e fizer uma correlação que provavelmente do jeito que você está, você não vai aguentar, mesmo você botar mais gente, né? Aliás, você vai botar mais gente desnecessário, né? Mas falta, às vezes, um pensamento para o gestor de escalabilidade. E quando você pensa em escalabilidade, inevitavelmente você vai ter que criar controles e processos. Porque senão você vai escalar com gente. Escalar com gente não escala, né? Você não só não escala porque é difícil contratar gente, e não só não escala porque custa, né? Vocês sabem muito mais do que ninguém quanto custa um funcionário no Brasil, né? Então, sempre, num determinado momento, você está falando assim, eu quero crescer, mas se você não tiver estruturado, se você não pensar em escalabilidade em processos, esse seu crescimento só vai crescer custo junto, não vai adiantar nada. E é o que a gente chama, né? Só vai crescer liability, né? Só vai ter mais possíveis problemas aí no futuro do que efetivamente você está crescendo a sua empresa. Isso é tão verdade, Rafael, que eu tenho certeza que tem gente que está nos assistindo que quando você fala assim, pense aí se você pelo menos dobrasse a sua carteira de clientes. Tem muita gente que num primeiro momento diz, meu Deus, eu não queria não. Chega e leva um susto. Sabe quando você para refletir, peraí, meu amigo, tu tá dobrando a tua carteira de clientes, você não queria isso? É mesmo, é bom, né? É bom, foi mal porque eu entendi errado. Mas isso só denota que a empresa ela não está preparada para o crescimento para a escala. A gente fala muito de escala porque a gente também trabalha com marketing digital, a gente fala muito sobre isso. E é uma coisa que a gente, todos os dias, cria um alicerce, uma base para preparar, para cada vez poder atingir mais e mais clientes. Então, eu acredito que um crescimento exponencial ele tem que ser o objetivo de qualquer negócio que deseja estar no mercado em 5, em 10 anos. Você está mutado, professor Marcos. Pronto. Agora, tratando todas essas informações de tecnologia, de gestão de tarefas, de produtividade, de controle, é inevitável falarmos aqui, professor Felipe, de compliance tributário, né? Então, como é que eu posso utilizar, professor Felipe, a tecnologia que, por exemplo, essas plataformas nos oferecem para a gente transformar o compliance tributário em algo prático, né? Atualmente, como é que a gente faz hoje para utilizar essas ferramentas e transformar o compliance tributário? Todo mundo vê compliance é um negócio extremamente complexo, não, mas a gente precisa de tecnologia para ter o controle no que se refere às obrigações acessórias e principais, né? É legal isso, porque o nome do nosso escritório é Compliance, né? E o escritório já existe há 10 anos, e esse termo ficou popular tem só uns 2, viu? Mas, falando sobre compliance tributário, está totalmente ligado a ferramentas que automatizem processos, que ajudem ao gerenciamento de rotinas e de tarefas. Você imagina, a gente estava aqui na reunião de implantação do Gesta semana passada, e discutindo exatamente sobre a leitura de documentos de arrecadação, qualquer tipo de guia e a transmissão automática para os nossos clientes. Você imagina o tanto de tempo que não tem ali ainda hoje em dia contadores ou funcionários de escritório de contabilidade digitando manualmente e-mail por e-mail, anexando guia, mandando. Aí você vê um monte de colaborador sobrecarregado, entre aspas, porque passou o dia hoje gerando guia, colocando no e-mail, enviando o e-mail um por um, chega no final do dia o cara está cansado, vai chegar para o gestor dele dizendo assim, a gente precisa contratar mais gente, eu estou sobrecarregado. Isso tudo está ligado à entrega do que foi do serviço contábil e tributário. Compliance, ele nada mais é do que a obediência às normas, e essa obediência, ela parte por eu cumprir os prazos internos de entrega das tarefas, ela parte por eu cumprir os prazos legais, aqueles estabelecidos pelo fisco, ele parte da minha organização de antecipar aquelas tarefas que vão estar em momentos onde eu não vou estar disponível para fazer o atendimento ao meu cliente. Está em eu ter um gerenciamento do atendimento ao meu cliente de maneira eficaz para que ele possa cumprir com as suas obrigações tributárias, porque se eu não lembro de cobrar ele a documentação, se eu não lembro de baixar os arquivos XMLs, se eu não lembro de pedir os extratos bancários, de fazer uma integração que for, se eu não estiver com essa rotina do cumprimento da obrigação tributária bem desenhada, de forma a me prevenir de que eu cometa alguns erros. Eu vi lá também
na implantação, uma ferramenta que eu também achei legal, Rafael, até que eu brinquei dizendo que a gente ia usar ela aqui internamente, que é a gente cadastra lá a tarefa, aí diz que para concluir a tarefa eu preciso de determinado documento, e aí eu dou um prazo. Então, durante aquele prazo, até o Jean falou para a gente, cuidado quando você cadastrar isso aqui, porque todo dia o cliente vai receber um e-mail cobrando ele esse documento que ele é fundamental para fazer a tarefa. Eu disse, cara, eu vou usar isso internamente. Vou cadastrar a gente como cliente interno. Se fulano tem um negócio para me entregar, eu vou programar o gesto para mandar um e-mail para ele todo dia até ele me entregar. Não, é brincadeira à parte. Essa questão da gestão tributária, ela está extremamente, intimamente ligada a você ter controles. Quantas e quantas vezes a gente não vê alunos na especialização dizendo assim, ó, paguei multa porque perdi o prazo de envio de uma obrigação. Aí quando você vai rastrear, ele é um ser humano, ele esqueceu que tinha empresa, que era filial da outra. Cara, tá, mais uma vez, intimamente ligado o teu compliance tributário, a tua produtividade, ao teu controle, a tua gestão das tuas próprias tarefas e da empresa contábil em si, né? A empresa contábil que tem as suas próprias obrigações, né? Eu lembro muito bem, professor Felipe, que essa questão de esquecer, né, obrigações acessórias é um negócio que já vem de muito tempo. Eu lembro que eu tinha um Escort 98, rapaz. Eu tive que vender o Escort porque eu esqueci de mandar 10 DCTFs. Ô, perdição, viu? E eu acordei no dia, sei lá, dia 12, era para ter enviado tudo no dia 11. Eu acordei dia 12, vale, esqueci de enviar as DCTFs ontem, né? Só DCTFs que tem multa bem pouquinha, né? Então eu tive que vender meu Escort, uma triste fim na época, e paguei as multas para poder honrar aí com os compromissos junto aos clientes. Mas imagine se a gente tivesse uma plataforma, a gente teria evitado isso, tá? Eu ouvi um caso desse, professor Marcos, foi um caso bem peculiar. O escritório controlava por Excel e uma colaboradora, ela fez tudo bonitinho, ela só não mandou e-mail, porque como o professor Felipe falou, e-mail manual, ela falou, amanhã eu mando, era tipo 6 da tarde, e ela botou na planilha que tinha mandado, porque ela ia mandar logo de manhã. E ela teve um problema pessoal, ficou 15 dias sem vir para a empresa, quem pegou a planilha dela olhou que ela tinha mandado, eles foram descobrir depois de X meses, não sei, o ano seguinte, veio a multa, e para lembrar disso que aconteceu, né? Então, e aí o professor Felipe tocou num ponto, deu um exemplo do Gesta, né? O que é interessante do exemplo dele? Você vê que a gente, não só a gente, como várias ferramentas, automatizam tarefas que não agregam muito valor. Você mandar um e-mail, ele é importante, ele agrega valor lá para o cliente, você está entregando para ele, mas que valor mesmo o cliente viu aquilo lá, ele considera para você como a sua obrigação de mandar um e-mail, né? E é uma tarefa repetitiva, que você poderia ter mais tempo, às vezes, para analisar melhor o balanço desse cliente, para analisar melhor os impostos que ele está pagando, e às vezes você não tem esse tempo, você está gastando em tarefas que não agregam valor, né? Então, a tecnologia vem muito para isso também, para você olhar para os seus processos e falar assim, putz, o que eu estou fazendo aqui repetitivamente que não tem muito o que pensar e eu posso automatizar, né? Então, no nosso lado, a gente sempre tenta olhar para isso, né? O que eu posso automatizar no escritório contábil para ajudar os contadores a terem mais tempo. No fundo é isso, né? E mais tempo, aí sim, para você se dedicar ao cliente, para você fazer uma reunião com qualidade com ele, para você trazer algum valor diferencial para ele. Então, eu acho que é muito importante ter essa visão, né? Os processos que a gente tem, que não, eles são necessários, mas vamos dizer, eles não agregam muito valor, né? São processos laterais, vamos dizer assim, né? E toda empresa vários, tem. Né? Tem vários, e toda empresa tem, né? Então, e a gente não vê só também... tem, como geralmente são a maioria, né? São a maioria, você tem razão. E a gente vê também, e eu acho que muitos que estão nos assistindo agora devem ter, nós ainda temos, tá? Que clientes que só aceitam documentos se eu tiver que mandar um motoqueiro deixar os documentos para ele pagar lá, né? Ele não quer aceitar nem via e-mail, nem via WhatsApp, não. Ele quer receber fisicamente. Isso ainda tem e muito. Então, parte da gente também, enquanto contadores, enquanto gestores da informação, conscientizar esse cliente de que nós estamos realmente num mundo mais tecnológico, em que nós podemos ter um tempo maior para produzir outros aspectos do que simplesmente... Eu lembro que eu trabalhava em escritório de contabilidade que tinha 5, 6 motoqueiros para ir deixar documento de arrecadação federal.
de documento de arrecadação do Simples, entendeu? Então, realmente a gente precisa evoluir muito ainda nesse sentido. Nós ainda temos muitos dos que estão nos assistindo, clientes nesse perfil, e aí é um passo para a mudança, né? Um passo fundamental para a mudança. Sem dúvida. E eu vou fazer um link, professor Márcio, com o que o professor Felipe falou um tempo atrás. A gente é uma empresa de software, a gente encara isso. A gente tem uma outra área que só desenvolve software e tal, mas esse cliente que você comentou, que ainda recebe via motoboy, o filho dele está vindo. E o filho dele, se você entregar dessa maneira, ele vai olhar para você e vai falar, acho que eu vou olhar para o mercado. Mas se você pegar esse filho dele e mostrar a tecnologia para ele, ele fala, opa, esses caras aqui estão preparados para me atender. O link que eu quis fazer é que isso acontece muito em software, não softwares como o Gesta menos, mas quando você está, por exemplo, fazendo software com uma grande empresa e troca o diretor de tecnologia, ele te troca. Ele vai trazer alguém de confiança dele, ele vai trazer outra empresa. Então, os contadores têm que ficar muito ligados nessa mudança de geração, porque, inevitavelmente, pode ser que ali ocorra uma troca, ou pelo menos a outra geração vai olhar para o mercado. Agora, se ele olhar valor em você, a geração anterior já confiava em você e você mostra a tecnologia para ele, contabilidade é uma relação de confiança, e de muita confiança. Então, se você mostrar a tecnologia para ele que você está preparado, também uma maneira de retenção, né? Então, eu acho que isso acontece ainda, mas a tendência é diminuir, claro, ao longo do tempo, né? Mas provavelmente vai diminuir com essa mudança geracional, e aí você tem que estar preparado para atender essa nova geração. Perfeito. Bom, a gente chegou agora na nossa última pauta, e eu queria abrir aqui para o Rafael apresentar a plataforma, falar um pouco aí do Gesta, o quanto que essa plataforma é importante para a gestão das demandas rotineiras, dashboards de produtividade. Como o Felipe disse, nós estamos implantando, a gente já vem de uma trilha aí de alguns aplicativos de gestão de produtividade, de gestão de tarefas, e agora estamos implantando o Gesta. Assim, quando a gente viu o Gesta, achamos um negócio magnífico, né? Vimos lá várias coisas que não temos em outros players de mercado, e que a gente precisa de ferramentas como essa, exatamente para poder produzir mais, para poder ter mais dado, para poder ter informação para tomar decisões. E eu abro a palavra agora para você, Rafael, para apresentar a plataforma, para quem está nos assistindo conhecer um pouco mais sobre o Gesta. Tá bom. E por favor, me ajudem. Se eu estiver esquecendo de algo aqui, já que vocês estão usando, me ajudem. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Opa, estou no WhatsApp aqui, mas é de propósito, tá? Eu vou mostrar para vocês depois, tá? Então, deixa eu falar um pouquinho aqui do Gesta. Na verdade, quando você abre o Gesta, eu estou aqui com um ambiente de demo, tá? Um ambiente que tem poucas tarefas e até tarefas muito atrasadas. Vocês enxergam esse vídeo aqui? Senão eu vou tentar tirar ele. Enxergam, né? Eu vou tentar tirar ele da tela aqui. Opa, ele ficou aqui embaixo. Perfeitamente. Isso, deixa. Aqui, pronto. Agora ficou melhor. Eu vou falar daqui a pouquinho desse dashboard, porque se eu falar dele agora, fica um pouquinho sem contexto, né? Então, eu vou começar aqui pelo que a gente chama de tela de tarefas, né? Então, eu estou logado aqui como meu usuário, eu sou meio que um usuário admin, sou gestor, né? Mas imagina que quando um colaborador ou você, gestor, entra aqui nessa tela de tarefas, você vai ter aqui toda a lista de todas as tarefas que você tem que fazer. Aqui estão todas atrasadas, de novo, porque é uma base de demo, né? Mas a primeira coisa o colaborador não precisa muito pensar, que hoje a gente vê o seguinte, as pessoas sabem de cabeça, né? Dia X eu tenho que entregar tal obrigação, dia Y eu tenho que entregar tal obrigação. A gente vê até às vezes que as pessoas às vezes fazem tarefas mais de baixo porque tem ainda isso na cabeça, né? Mas a primeira coisa o colaborador não precisa mais lembrar do que tem que fazer naquele dia. Porque existe toda uma parametrização aqui, que essa tarefa, por exemplo, aqui, eu tenho que fazer a folha de pagamento do 5º dia útil. Ela caiu para esse usuário aqui chamado Leandro Gesta, porque há uma parametrização que ele é o responsável pelo departamento pessoal da empresa academia, tá? Da mesma maneira, aqui no caso o Leandro aqui é responsável por tudo, tá? O DAS da empresa academia apareceu para ele, porque ele é o responsável pelo fiscal da empresa academia também. Então, dada essa amarração, o Gesta gera todas essas tarefas todo mês, já para os usuários, já com o que a gente chama aí, o que tem uma tarefa, né?
Uma tarefa tem o que a gente chama de data meta, que é a data, geralmente, que você quer que aquela tarefa esteja pronta, e tem o que a gente chama de data legal, né? Então, geralmente, aqui as datas estão iguais, mas a data meta a gente recomenda por uns 3 a 5 dias antes da data legal. Ou seja, se uma tarefa passar daquela data, o Gesta já vai te falar que ela está atrasada. Então, nesse caso aqui, como passou do dia 18, ele já está com vermelhinho aqui que está atrasado. Tá? Dado que eu tenho tudo isso na tarefa, né, tem um checklist aqui também. O que é checklist? Você pode pôr instruções para você ter para o seu colaborador. Olha, para fazer essa tarefa você precisa fazer isso, depois você precisa fazer isso, depois você precisa fazer isso. São mais instruções de trabalho, né? E aí tem filtros, tem uma série de funcionalidades aqui. Mas dado que eu tenho tudo isso na tarefa, aí sim a gente começa a ter os dashboards, né? Então, por exemplo, eu estou aqui no dashboard do fiscal. Não tenho muita tarefa, então ele não está tão bonito assim. Mas eu já mostro aqui e falo assim, putz, eu tenho 32 tarefas em atraso, né? Não estou muito bem aqui. Tem ainda 8 no prazo, né? Mas olha que interessante essas duas informações aqui, ó. Tarefas abertas sujeitas a multas que devem ser concluídas. Eu, como gestor, se tiver alguma coisa aqui ou nos próximos 5 dias, aliás, tudo aqui no dashboard é clicável, né? Eu vou clicar nessa tarefa aqui, vou olhar, e aí eu posso vir aqui, ó, o Leandro, né, tem que entregar essa guia até hoje, ó, até dia 28, eu posso vir aqui, fazer um comentário interno, inclusive, ó, Leandro, o que está acontecendo? Sei lá, alguma coisa assim, você está com dificuldade, né? Que antes ficava no e-mail ou, na verdade, você às vezes nem tinha visão que isso estava acontecendo, né? Então, você pode comentar aqui, deixar, você precisa de ajuda, né? Em pandemia isso está sendo muito usado, né? A pessoa está em casa, senão você fica toda hora ou pelo WhatsApp ou fica por e-mail, então é uma forma de, em grandes times, você também perguntar o que está acontecendo para cada uma das pessoas, né? Então, voltando aqui no dashboard, então aqui você tem a visão do que está acontecendo na sua empresa, a produtividade de cada um deles, né? Quem concluiu cada tarefa, tudo aqui é clicável, né? E você pode ver por departamento, ou você pode ver por colaborador. Então, lembra que eu falei lá do Leandro? Eu posso vir aqui e ver o dashboard do Leandro. Na verdade, o colaborador vê esse dashboard, tá? Quando ele entra, ele vê o dele, né? Olha lá, o Leandro tinha que fazer 5 tarefas hoje, só fez 2. Tinha que fazer 22 no mês, só fez 4. Precisa melhorar bem aqui ele. Me ajude. O Leandro precisa melhorar um pouquinho aqui, tá? E tem a do administrador, que o administrador ele tem a visão de todos os dashboards, né? De todos os departamentos, né? Uma visão geral, depois ele pode entrar em cada departamento. E os dashboards do Gesta, eles são para você ter uma visão hot, né? Uma visão assim, cara, o que está acontecendo hoje, né? E a gente tem toda uma seção de relatórios aqui, e aí depois, não vou nem entrar no mérito, mas são relatórios que, como se fossem tabelas dinâmicas, que você pode montar o relatório que você quiser, salvar, a gente já dá mais de 15 prontos, para você aí ter, sim, visão de passado, de produtividade, como é que foi comparar os meses anteriores, as semanas anteriores, e entender o que está acontecendo, tá? Mas eu não falei da principal funcionalidade aqui, que o pessoal mais gosta do Gesta, que é o que a gente chama aqui de Express, né? Que é essa funcionalidade aqui de baixo. Então, vocês viram que eu peguei aqui uma atividade, subi um documento, e ela foi encerrada, reconheceu e mandou para o cliente, né? Agora, você imagina ficar fazendo isso, e na verdade vocês fazem isso, seja manualmente, seja por alguma outra ferramenta, né? Ficar subindo o documento. O que é o Express? Então, o Express, na verdade, eu posso subir esses documentos em lote, e o Gesta vai tentar reconhecer esses documentos e já dar o destino certo para cada tarefa. Ou seja, eu posso subir 100, 200, quantos documentos eu quiser, ele já identifica de que tarefa que é. Se eu confirmar, ele já encerra a tarefa e já manda esse documento para o cliente, né? Então, eu vou fazer uma demonstração aqui. Deixa eu apagar esses documentos. Então, ele abre aqui vazio mesmo, né? Então, eu vou pegar aqui esses documentos, inclusive aquele que eu já mandei, eu vou subir de novo, né? Que é o que eu já usei. Vou arrastar para cá. Então, o que o Gesta tenta fazer? Eu subi 5 documentos, ele foi lá e falou assim, olha, legal, desses 2 aqui eu não achei. Nesse caso, ele não achou porque a tarefa já está fechada, né? Então, por isso que ele não vai achar. Esses 3 aqui, ele falou assim, olha, eu achei esses documentos que eu acho que é desse cliente, eu posso dar uma olhada, posso ver o documento. Se eu confirmar aqui, ele vai encerrar essas 3 tarefas e já vai enviar para o cliente automaticamente. Então, isso tem um ganho de produtividade muito grande, né? Tem cliente que prefere subir uma a uma, tem cliente que prefere chegar no fim do dia e subir tudo de uma vez, tem cliente que trabalha por carteira, tem cliente que trabalha por... não é por imposto o termo, né? Mas trabalha mais verticalizado. Então, o Express é uma ferramenta não só que valida, mas que dá muita automação aí para o escritório contábil, tá?
E por fim, né, a gente tem ainda aqui a ordem de serviço, que é o cliente te ligou, você pode abrir uma ordem de serviço. A gente tem o que a gente chama de fluxo de tarefas, né, que é o encadeamento de tarefas. Por exemplo, aqui ó, tem um fluxo de tarefa aqui, esse não é fluxo, esse é uma ordem de serviço, acho que eu não tenho nenhum fluxo aqui, mas só para exemplificar, se eu vier aqui em configurações, fluxo de tarefas, o fluxo de tarefas é um encadeamento. Então, ó, pagamento do financeiro, né? Eu crio etapas e aí, por exemplo, a primeira etapa é a recepção de documentos. Na hora que alguém fechar essa tarefa, eu vou abrir essas duas, que podem ser, inclusive, departamentos e pessoas diferentes. Fechei essas duas, vou abrir essa terceira e assim sucessivamente, né? Você consegue desenhar processos um pouco mais complexos. A abertura de empresa é um processo desse, né? Tem que passar pelo legal, tem que abrir, tem que cadastrar a empresa no software, aí passa pelo fiscal, passa pelo DP também, então, ou seja, você pode criar um fluxo de tarefas aqui, tá? E por fim, o que a gente lançou agora no começo do ano e está sendo um sucesso, né? A gente lançou, que está aqui em Messenger, né? A gente lançou o que a gente chama de Gesta Messenger, tá? O que é o Gesta Messenger? É a sua comunicação, a comunicação do seu escritório contábil com o seu cliente via WhatsApp. Do lado do cliente, e é só por isso que meu WhatsApp está aberto, tá, gente? Senão fica aparecendo um monte de mensagem aqui. Mas a ideia é que o seu cliente converse com você via WhatsApp, como a maioria esmagadora dos escritórios já faz hoje, mas de uma maneira estruturada, né? De você poder criar atendimento, de você poder medir isso, que é o que a gente conversou bastante, você poder saber se o seu cliente está satisfeito, se ele não está satisfeito. Vou mostrar rapidamente como é que funciona aqui. Então, eu estou no meu WhatsApp pessoal aqui, ó, Gesta Contabilidade. Poderia ser a compliance aqui, que é a contabilidade de vocês, né, o nome de vocês. Então, eu posso vir aqui e falar assim, olá, gostaria de fazer o recálculo do DAS, por exemplo, né? Na hora que eu faço isso, o cliente está falando via WhatsApp, né? O que vai acontecer aqui? Ó? Chegou aqui para mim, chegou o Rafael. De novo, chega para quem? Chega para as pessoas que cuidam dessa empresa. Então, já há um filtro aqui. Então, veja que a gente tem duas abas aqui, né? Essa aba aqui é o que chega de novo. Então, chegou aqui uma solicitação do Rafael. Olá, gostaria de fazer um recálculo de DAS. Aí vocês vão saber mais que eu. Para qual dia, né? Aí você vai conversar com ele aqui. Você vai perguntar qual dia, qual que é o valor, assim por diante, né? Você vai conversar via WhatsApp. Aqui no fundo a gente tem uma integração com o WhatsApp. Ó, chegou aqui, ó, para qual dia? Tá aqui, né? Converso com o meu cliente, mas eu olho e falo assim, na verdade, eu devia ter feito já no começo. Quando ele fez isso para mim, o que eu vou fazer? A gente pode criar o que a gente chama de atendimento. Então, como eu vou pegar isso para fazer, eu vou criar o que a gente chama de atendimento. Mudou de aba. Então, eu sei que esse atendimento aqui está sendo feito por mim. Ó. O usuário Rafael está atendendo. Eu, gestor, poderia vir aqui e ver quem está atendendo. E falo com ele, e ele me responde, sei lá, vou colocar qualquer coisa aqui, a gente fica conversando. No final, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar, ou eu vou encerrar esse atendimento, né? Eu posso vir aqui e encerrar, ou eu posso olhar e falar assim, putz, isso aqui vai me dar mais trabalho do que simplesmente não há uma dúvida, não vou receber ele aqui, né? O que eu posso fazer? Eu posso criar uma ordem de serviço no Gesta, né? Eu posso vir aqui, o que é criar uma ordem de serviço? Então, ele me pediu, sei lá, um exemplo mais fácil seria uma admissão, né? Uma admissão é um negócio que você faz rápido aqui. Ele poderia pedir para você poderia mandar um documento para ele preencher, mas eu poderia pegar aqui ó, essas mensagens, as mensagens que eu quisesse, e eu vou criar o que a gente chama de ordem de serviço no Gesta. Ordem de serviço no Gesta não é aquela tarefa recorrente, né, que ocorre todo mês, né? Então, aqui, sei lá, eu vou falar que eu vou criar uma ordem de serviço de recálculo, lá, recálculo do DAS. Vou falar de que cliente que é, eu só tenho acesso a esses dois clientes. Posso até, esse valor não necessariamente para você cobrar. Às vezes a gente põe esse valor aqui para você depois ter um relatório de saber quem que está pedindo mais, quem que... ou se você cobrar, já te dá um relatório de quanto você deveria cobrar do seu honorário, né? Na hora que eu salvo isso e ele cria essa ordem de serviço, o que é muito legal? Ó, eu trouxe para cá no histórico daquela tarefa a minha conversação do WhatsApp. Então, por que existe essa ordem de serviço? Porque um cliente me pediu via WhatsApp. E aí eu volto, ó, depois que eu criei essa ordem de serviço, isso aqui também, deixa eu preciso ir para uma outra aba aqui, o Zoom não está me deixando, deixou. Né? Depois que eu fiz isso, eu vou falar assim, olha, chegará no seu e-mail o recálculo. No caso, daqui a pouco vai chegar por aqui, tá, pessoal? Isso aqui a gente já deve estar soltando aí nos próximos meses, tá? Chegará no seu e-mail o recálculo. E eu venho aqui e faço o quê? Eu vou encerrar esse atendimento. Eu venho aqui, encerrei o atendimento, tá? Dado isso, quando eu fiz um encerramento e na minha base aqui está configurada, olha o que o Gesta Messenger fez. Olha,
chegará no seu e-mail: olá, foi um prazer atendê-lo. Tem uma mensagem padrão para quê? A gente pode fazer uma pesquisa de satisfação no final de cada atendimento. Se o cliente clicar aqui, né? Vou dar um do meio aqui, tá? Não vou dar o feliz, só para a gente ver lá o relatório. Eu falo assim, pô, legal, esse atendimento eu fiquei contente com ele, tá? Dado que nem todo cliente vai fazer isso, né? Então é uma amostragem aqui. Deixa eu tentar voltar para o meu Messenger aqui. Eu consigo tirar. Agora ficou mais fácil. Eu tenho uma série de relatórios que a gente começa a medir, inclusive, que nem a gente falou, eu consigo medir atendimento via WhatsApp, né? Então, por exemplo, um dashboard principal. Quantos atendimentos a gente fez nesse mês? Quantos até hoje? Qual que é o meu tempo médio de primeira resposta? Qual que é o meu tempo médio de conversação? Olha aqui a carinha. Ó, a gente não está muito bem aqui. 77% aqui gostaram do atendimento, né? A gente aqui internamente tem um software que faz isso, que nossa meta está acima de 90%. Né? Ó, 2% aqui ficou meio bravo. Tá? E a gente começa a ter, de novo, uma série de estatísticas. Olha lá, itens encerrados por semana, tempo de atendimento por semana, por operador, né, por pessoa. A Janaína, olha, ela iniciou ela está demorando 4 minutos. Aqui a gente já olha e fala assim, pô, ô Gabi, por que você demorou 3 dias para atender o cara aqui? Ô Raquel, você está demorando muito tempo aqui para, sei lá, alguma coisa. Você consegue agora ter números, né? Inclusive até os melhores usuários, né? Os melhores atendimentos. Né? E, de novo, no fundo, eu estou atendendo o meu cliente, que pode ser apenas uma conversa, mas, no fundo, ele se pode transformar numa tarefa lá no Gesta também. Né? De novo, qual que é um dos nossos grandes propósitos? Não só fazer toda a gestão das tarefas, mas a gente está indo muito para atender o cliente. Né? Vocês têm um problema muito grande de atendimento. O cliente ele quer ser atendido de várias maneiras. Né? Você deram até o exemplo aí de que quer ser atendido até fisicamente ainda. Né? Mas então, a ideia do Messenger é completar o Gesta para quê? Para organizar esse atendimento via WhatsApp e transformar isso numa tarefa que eu possa medir de novo, que eu possa medir o atendimento, que eu possa saber o que está acontecendo na minha empresa contábil, né? E aí aqui tem uma série de vantagens, né? O que já vi de escritório contábil, apesar de ser contador, eu visito muito, né? O que eu vi já de tela de WhatsApp web, celular pessoal, né? E a pessoa aciona a empresa à noite. Então, assim, isso aqui organiza todo o atendimento do escritório contábil para o cliente via WhatsApp. E o cliente se sente maravilhado, né? Porque ele fala, pô, os caras estão me atendendo bem, estão me atendendo de forma organizada e pelo um meio rápido, um meio que eu gosto, né? Um meio que eu estou familiarizado. Então, tem sido um grande sucesso aqui o Gesta Messenger. E, de novo, né? A gente não faz nada aqui sem medir. Se a gente não medir, não faz sentido, porque também não dá para melhorar os atendimentos, né? Então, acho que, resumindo, deu uma geral bem rápida aqui, tem um Gesta, tem muita funcionalidade, tem muita coisa para ver, mas tentei dar um resumão aqui para vocês. Não sei se eu fui... Tem portal ainda, né? Tem app, tem uma série de outras coisas, mas tentei fazer um resumo aqui dos principais itens aqui do que compõe o Gesta. Eu só tenho uma coisa a dizer para vocês, tá? Se eu tivesse tecnologia há 10 anos, eu não venderia meu Escort. Provável que não, ia aparecer lá no dashboard, ó, vai gerar multa. É isso aí, Rafael. Acho que é uma ferramenta extraordinária e passo as palavras finais também agora para o professor Felipe Guerra, com tudo isso que a gente conversou no nosso encontro de hoje. Bom, queria agradecer mais uma vez aí a presença do Rafael, dizer que foi muito bacana o bate-papo, passou rápido aí essa horinha que a gente conversou, e dizer que, mais uma vez, eu fico muito feliz por essa parceria que a gente está começando com o Gesta. O pessoal que está nos acompanhando aí conseguiu ver o porquê que a gente escolheu essa ferramenta. Realmente é fantástico ver o nível de gestão que é possível de se fazer através dela e dizer para que todos possam deixar aqui embaixo um comentário sobre o que é que vocês acharam desse nosso bate-papo, convidar vocês a não perderem os nossos próximos encontros, porque a gente vai continuar durante toda essa semana entregando aí conteúdos que vão, assim como esse foi, trazer soluções práticas para as rotinas, para o dia a dia de você que atua na área contábil e tributária. Rafael, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Professor Felipe, professor Marcos, eu que agradeço. Como disse nos bastidores, estou sempre à disposição de vocês. É um prazer poder compartilhar um pouquinho aqui do nosso conhecimento e eu digo que sempre é um grande aprendizado, né? A gente aprende todo dia na vida e trocar experiências com vocês é sempre também um grande aprendizado. Então, obrigado mais uma vez e estarei sempre à disposição.
Agradeço a participação de todos, muito obrigado e até a próxima.